Para quem é do Turf, novidade que a gente mostrou, já passamos um vídeo, 2 vídeos, falando de laboratório Ecos Group. Eu mesmo só tinha ouvido falar disso nas minhas viagens, aqui no Brasil ainda não tinha ouvido falar, mas conheci o Fabiano, que me apresentou a empresa, a gente vem falando sobre isso já há uns 3, 4 meses, e agora finalmente conseguimos apresentar o laboratório para o público do Turf. Tenho aqui ao meu lado doutora Vanessa Remualdo, diretora científica do laboratório Ecos Group, que vai explicar mais ou menos não, né, doutora? Vai explicar para nós como funcionam esses testes e o que é esse laboratório Ecos Group. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. Boa tarde. A Ecos Group trouxe para o Brasil testes voltados para cavalos de esporte. Todos os nossos testes são voltados para cavalo. A gente analisa o DNA do cavalo, mas não o DNA no sentido de paternidade. A gente analisa regiões genéticas do DNA do cavalo, voltados à performance, ao comportamento do cavalo, a risco de lesões. Tudo que possa contribuir para que você associe a genética do cavalo com o seu tipo de treinamento. Porque até hoje a gente fazia isso através de pedigree, né? Um cavalo, filho de pais campeões, avós campeões. Então você fazia uma análise do DNA de uma forma relativamente indireta, não era direto ao DNA do indivíduo. Então a Ecos trouxe a análise direta de regiões do DNA que são responsáveis por performance esportiva, por risco de lesão, por distância desse animal, a melhor distância que ele possa dar o melhor de si numa prova. E tudo isso através de uma coleta com saliva, Ricardo. O método não é invasivo, então é muito fácil fazer a coleta através de um suave, de um cotonete bucal, diretamente na boca do cavalo. Eu mesmo, que não sou veterinário, vocês sabem, ganhei o kit da Ecos Group, peguei um cotonete, eu fui lá no vendaval onde estava o potrinho sendo domado, com o cotonete, tirei, abri na hora, passei ali dentro do cavalo, eu mesmo, da gengiva do cavalo, sem zero problemas. Tem o lugar certinho, a embalagem, depois a gente vai mostrar, né, certinha, botei e depois veio o resultado que eu não vou contar. Deixa ele estrear. Doutora, isso é uma coisa nova, né? Porque eu imagino que o genoma não era conhecido ou não era totalmente identificado. Me explica tecnicamente como é que funciona isso. O genoma completo do cavalo foi decodificado em 2009. Então, a partir desse ano, a gente pôde conhecer regiões do DNA responsáveis por padrão de pelagem, por própria análise de DNA para fins de paternidade, enfim, tudo aquilo que codifica a proteína, né, que a gente tem dentro de si e que dá a expressão da gente, nesse caso, no cavalo. Ou seja, se eu tenho um cavalo com a mera análise desse cotonete com a gengiva, com o que tem na saliva do cavalo, né? Você consegue me dizer para o dono do cavalo uma série de coisas, como por exemplo, se as fibras musculares são para a velocidade, médias, vamos dizer assim, ou para a distância, e que é uma coisa interessantíssima, especialmente para quem é do cavalo de curta, talvez, porque é o que você falou, a gente vê morfologia e vê pedigree. Então, um filho de Tiger Heart, na bombija, baixinho, troncudo, forte, talvez não precise de um exame para saber se ele é veloz ou não. Está na cara de qualquer um que é veloz. Só que também, às vezes você pode ter um cavalo que não tem essa morfologia toda de pedigree, mas cujo teste mostra que ele tem ali esse gene da velocidade, então ele pode ser inclusive direcionado para isso pelo treinador, é certo? Exato. A gente faz a análise através de células bucais presentes na saliva do cavalo. Então, no laboratório, a gente amplifica esse DNA, tira cópias desse DNA e analisa regiões, como você falou, de distância. Então, a gente tem o teste Ecos Speed, que ele vai determinar se a fibra muscular predominante no cavalo é para curtas distâncias, para médias distâncias ou para longas distâncias. Claro que a gente tem a observação da morfologia, a gente pode observar o histórico de familiar desse indivíduo, desse cavalo,
Mas a gente também consegue fazer análise direta e aferir de uma forma muito mais precisa, né, o que diz o DNA, o que informa o DNA desse cavalo. E direcionar o treino, né, Ricardo? E uma coisa que para a gente também é interessante, porque o mercado nosso de potros, os potros são vendidos com 1 ano e meio de idade, chucros, né? Não são domados, então você só tem o pedigree e a morfologia para escolher seu potro. É verdade que esse teste eu ainda não vi. É verdade que dá para saber com antecedência, ou seja, com potrinho, não sei, isso eu vou perguntar também, a partir de que idade, se isso muda ou não, eu creio que não, mas eu não entendo, então é melhor perguntar. Se eu posso fazer esse teste com 3 meses o potro, ou tem que ser com 1 ano, ou com 1 ano e meio, e se eu consigo, inclusive, antecipar risco de lesões e coisas assim. Então, por exemplo, tem um animal que tem uma tendência a ter lesão de tendão, por exemplo, coisas assim, é possível? É possível. O teste pode ser feito a partir de qualquer idade do animal. O potrinho nasceu, a gente já pode fazer com 1 ano, 2 anos, enfim. Claro que quanto mais precoce é feito esse teste, mais você tem condição de aproveitar essas informações genéticas do cavalo. Com relação ao risco de lesão, a gente tem o teste Ecos Health, né, no sentido de saúde, e que ele vai informar o risco de lesão de tendão, o risco de lesão muscular de uma forma geral e risco de fratura óssea também. Então você, através desse teste, você pode conduzir o treino de uma forma mais conservadora ou uma forma um pouco mais avançada, entendendo que ele tem um tendão mais resistente, enfim, que ele suporta um treino mais avançado. E vocês já estão caminhando bem em outras raças, né? No puro sangue inglês e no turf, o start é agora, é isso? No puro sangue é agora. A gente já fez outras raças também, brasileiro de hipismo, que é uma raça extremamente misturada, né? Não é uma raça tão pura, quarto de milha, enfim. Claro que cada raça vai ter uma necessidade própria para o tipo de atividade esportiva que ele faz e um tipo de entendimento de DNA também específico de acordo com a modalidade e com a raça. Muito bem. Mais alguma coisa que eu gostaria de esclarecer que eu esqueci de perguntar? Não. Eu quero mostrar o kit. Mostra o kit, de coleta. Boa. Vamos lá. Vou mostrar o kit, é simples, como eu disse, eu que não sou nem um pouco habilidoso com essas coisas. Vem um formulário que é preenchido com os dados do cavalo, identificação do proprietário, perfeito. É importante falar que os dados são extremamente sigilosos, né? Então, assim, a informação que a gente vai liberar de um indivíduo vai diretamente para o proprietário e aí o proprietário informa o veterinário, enfim, mas são informações sigilosas que não ficam fazendo parte de um banco genético público, por exemplo, né? E aí o proprietário toma as devidas decisões de acordo com o resultado. O proprietário, se quiser, ele pode colocar até num catálogo, num leilão dele, eventualmente, qual é o tipo de gene lá, da velocidade, se é CC, CT ou TT, é isso? Agregando valor ao seu produto. Ou pode não falar nada, ter essa informação para si e, com isso, saber o que fazer, certo? Vamos mostrar mais aí. Aí a gente tem ele bem presinho, né? O swab, né? Um swab bucal, que ele vem lacrado, eu vou tirar o lacre, e aí a gente faz a coleta, né, na saliva, diretamente, na mucosa da bochecha do cavalo. Depois da coleta, fecha, né? A coleta é feita em duplicata, então a gente tem 2 swabs. Em duplicata por quê? Porque eventualmente você pode fazer um teste hoje, por exemplo, você pode fazer um teste de velocidade e daqui a pouco querer o resultado também para risco de lesão. E aí na Ecos Group, no laboratório, a gente já tem esse DNA em quantidade maior, esse DNA armazenado. Feita a coleta, colocado dentro de um envelope, né, a logística reversa, o frete já está pago e coloca, né, numa agência de correio, despacha numa agência de correio e recebe o resultado físico e um resultado também por e-mail com todas as explicações e a interpretação desse resultado. Muito bem, é simples mesmo. Nós temos aí a informação que vai passar aqui embaixo, que está aqui embaixo do site, né? Se você quiser, entre, conheça mais, dá para ver os vídeos. Mais uma vez, voltei aqui para você. Dá para ver os vídeos e também dá para fazer já está funcionando, né? Comercialmente já funciona, já pode fazer o seu pedido. Eventualmente, não esqueça de
identificar o produto, o esporte como turf. É importante, inclusive, para efeito de saber o tamanho do nosso mercado. A gente está começando agora com turf, então é importante porque há sempre ali, virtualmente, a possibilidade de você dizer se seu cavalo é de salto, se é tambor, se é turf e assim por diante. Então é importante que você faça isso, inclusive para o próprio laboratório. O laboratório fica em Santa Catarina, é isso, doutora? Não me lembro. Nós temos um escritório aqui em São Paulo e o parque técnico do laboratório é em Santa Catarina. Muito bem. Então, a gente vai colocar um post lá no Kojak, na página do Facebook do Kojak na Rede, um post especial do Ecos Group. Por meio desse post que vai entrar no ar um pouco mais tarde, mas vai ficar talvez durante um tempo, vamos ver. Você pode clicar por este post e terá um desconto. Eu não sei de quanto que é o desconto, não vi. O Marcelo está lá estudando, mas a gente vê, vai ter alguma coisa talvez para esse início de campanha do laboratório Ecos Group junto ao Turf. Quero agradecer a presença da doutora Vanessa, muito simpática e que mostrou obviamente conhecimento, afinal não é doutora à toa, né? E vamos desejar sucesso para o Ecos Group no Turf também e com a pretensão de expandir inclusive para a América Latina e outros mercados, né? Obrigada, Ricardo. Sim, o nosso site já encontra-se em inglês, já encontra-se em espanhol, porque a gente é uma inovação, não só o produto, mas também o tipo de amostra, né? De você poder fazer com a saliva, assim, sem invasivo, sendo fácil de fazer, qualquer indivíduo pode fazer essa coleta, então o que facilita o acesso aos resultados desse teste. Ok, muito obrigado. Então, Kojak na Rede volta numa próxima oportunidade. Boa sorte nas corridas.